Olá a todos nossos queridos inscritos aqui no canal, aos nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, seminário temático mensal e os membros do Enquetes Teológicas com FTLB. Vai aqui um grande abraço a todos vocês. É um prazer poder estar com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento nas questões teológicas propriamente relacionadas a um tema muito interessante, as questões do mal, demonológicas, a questão da demonologia, da satanologia, a partir da teologia do Antigo Testamento. É óbvio e é importante ressaltar que são concepções distintas. Analisar os termos que eu citei a partir da teologia sistemática e as mesmas disciplinas a partir da teologia do Antigo Testamento. São duas construções de caráter interpretativo distintas. E isso nós discutimos também com os nossos alunos, né? Uma coisa é trabalhar cristologia, pneumatologia, angelologia, demonologia, numa perspectiva de teologia sistemática. E outra questão é você trabalhar os mesmos temas a partir da teologia e exegese. Então, hoje vamos bater um papo mais dentro da teologia e exegese. Foi a temática do Enquetes Teológicas deste sábado, Satanás e o Mal. Antes disso, você que não é inscrito no canal, este é o momento. Se inscreva no canal e dê um like se você gostar, compartilhe também o vídeo. Uma outra questão, o tema de hoje, assim como os temas que eu tenho feito relacionados à enquete teológica, são temas longos, são temas que geralmente no seminário temático mensal eu ministro em 2 horas de live, ou no curso bacharel em teologia, nós ficamos no mínimo 1 mês discutindo os assuntos. Então, os assuntos são apresentados aqui de caráter introdutório, né? Uma síntese do assunto, e você pode aprofundar o assunto, se você quiser, nos nossos cursos teológicos, ou até mesmo numa consultoria bíblica ou teológica conosco, fazendo uma hora de live ao vivo entre nós para aprofundamento da temática. Então, quer saber mais sobre os nossos cursos? O telefone é o 11 970 98 42 32. Queridos, para a temática Satanás e o mal, eu fiz algumas anotações, peguei alguns materiais também, que eu vou estar disponibilizando aqui para vocês. Mas eu quero começar fazendo algumas leituras aqui do texto da Bíblia de Jerusalém, para trabalhar propriamente a ideia do mal, ok? O mal, e como no período pré-exílico não existia uma concepção demonológica, ok? Demônio não existia no Antigo Testamento. O que eu quero dizer com isso? A concepção demoníaca não existia. Nós temos algumas terminologias que se relacionam a deuses estrangeiros, como Shedim e outros termos, que eu discuti também em um outro vídeo relacionado a essa temática, que eu vou deixar aqui para vocês na tela final desse vídeo, aqueles que quiserem assistir. Então, o termo demônio vem do grego daimonion. Não existe no Antigo Testamento hebraico, você tem terminologias hebraicas que se referem a deuses estrangeiros. Até então, tranquilo. Aí é importante ressaltarmos qual era o pensamento de Israel no que se refere ao período pré-exílico sobre a temática demonológica. Já existia um conceito de um mal personificado? Não, não existia. Então, e o mal, o conceito de mal? O conceito de mal já existia. E quem era, então, o dominador do mal? Vamos dar uma lida aqui no texto do profeta
deutero-isaiânico, ok? Profeta Deutero-Isaías. Vamos ler o capítulo 45, versículo 7. Diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, asseguro o bem-estar e crio a desgraça. Eu sou Yahvé, faço tudo isso. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no mesmo verso, na Bíblia hebraica, ok? Estou usando a Bíblia hebraica Stuttgartensia. Ó, profeta Isaías, né, chamado de Deutero-Isaías, capítulo 45, verso 7. Yetzer or uboré rocher, ou seja, faço luz, faço or, uboré rocher, e crio escuridão. Osé shalom, uboré ra, faço paz e crio mal. O interessante é que aqui nós temos o boré ra, ou seja, e faço mal, e crio mal. E esse boré vem de bará. Lá em Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim. Em princípio, criou Elohim os céus e a terra. Em Isaías 45, verso 7, boré ra, o mesmo termo bará, utilizado para mencionar a origem cosmogônica, segundo a narrativa do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é o verbo utilizado para falar de um mal que está sobre a criação de Javé. Ou seja, ele faz shalom e cria mal. O que eu quero dizer com isso? No pensamento de Israel do período pré-exílico, não existe um antagônico de Deus numa perspectiva de mal personificado. Não existe conceito de Satanás ou de demônio no Antigo Testamento, no período pré-exílico ainda. É muito interessante que, além do profeta Deutero-Isaías, que é um profeta que retrata o pensamento de Israel no cativeiro babilônico, a partir de uma ideia de um Javé, que ele cria Shalom e criará, que ele faz paz e faz mal, isso é possível identificar também na produção literária deuteronomista. Ou seja, nós vamos ter aqui no texto de Reis, no texto de Samuel. Deixa eu pegar alguns textos aqui para demonstrar para vocês. Tá aqui, ó. Primeiro Reis, capítulo 22, versículo 22. Respondeu: Partirei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E Yahvé disse: Tu o enganarás? Serás bem-sucedido. Vai e faz assim. Eis, pois, que Javé infundiu um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Forte, né? Um espírito de mentira da parte de Javé na boca dos profetas de Javé. Então, isso aqui é trabalhado na teologia do Antigo Testamento como redação deuteronomista. Também temos aqui em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. O espírito de Javé tinha se retirado de Saul e um espírito mau procedente de Javé o atormentava. Mesma coisa. Um espírito de mentira da parte de Javé, um espírito mau procedente de Javé, e um profeta deutero-isaiânico ainda falando que Javé criou o mal. Essas questões, elas estão entrelaçadas ou coesas a partir da concepção de mal do período veterotestamentário pré-exílico. Ou seja, queridos, nesse período, a concepção de bem e de mal giravam em torno de Javé. Javé era a divindade protagonista das duas ações, tanto o bem como o mal.
não existia ainda uma hierarquia demoníaca, um mal personificado antagônico de Javé. Essas questões, elas vão se dar um pouco depois, ok? Bem, quando nós falamos de Satã, o termo Satã, que deu a palavra grega Satanás, esse termo ele aparece na literatura pré-exílica, na literatura deuteronomista, e nunca aparece numa perspectiva de mal, de Satã como mal personificado. Esse Satã, ele aparece numa perspectiva simplesmente do significado etimológico do termo, adversário. Nisso, nós temos o próprio Davi, que é chamado de Satã. Ok? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 29, verso 4. Aqui. Eu vou ler a partir do verso 1. Os filisteus concentraram todas as suas tropas em Afec, e Israel acampou junto à fonte que existia em Jezareel. Os chefes dos filisteus desfilavam por centenas e por milhares, enquanto Davi e os seus homens iam à retaguarda com Aquis. Os chefes dos filisteus se perguntaram: que estão fazendo aqui estes hebreus? E Aquis respondeu aos chefes dos filisteus: é Davi, o servo de Saul, rei de Israel. Há dias e anos que está comigo e não encontrei nele nenhum motivo de censura, desde o dia em que entrou ao meu serviço até agora. Os chefes dos filisteus se opuseram a ele e lhe disseram: manda que este homem vá embora, que volte ao lugar em que o colocaste antes. Não venha ele conosco à batalha, para que não se torne para nós um adversário. Aí, quando nós olhamos essa palavra adversário no texto da Stuttgartensia, o que temos? Satã. Ou seja, o termo de Satã é direcionado a Davi. Nós temos outras passagens, várias outras passagens do período pré-exílico na literatura deuteronomista, assim como na literatura salmúdica, que faz menção do termo Satã numa perspectiva de adversário somente. Então, a ideia de um Satã personificado é posterior, possivelmente com influências do dualismo persa. Isso se dá na teologia judaíta somente no período pós-exílico, com os repatriados judaítas, as produções sacerdotais, inclusive a literatura jobiana pode ter sido uma contribuidora para a nova concepção do Satã na perspectiva de Israel, ou seja, na teologia dos judaítas do período pós-exílico. Então é importante darmos uma olhadinha aqui. Vamos lá, agora literatura jobiana, livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 6. No dia que os filhos de Deus vieram se apresentar a Javé, entre eles veio também Satã. E Javé perguntou a Satã: de onde vens? Venho de dar uma volta pela terra andando a esmo. Ou seja, aqui o narrador ele já começa a trabalhar com o termo Satã com uma outra perspectiva. Enquanto em Samuel, Satã é só um termo para significar adversário, na literatura jobiana, Satã ele é um personagem, porque há um diálogo entre ele, né? Entre ele e Javé. Há um diálogo. É muito interessante isso.
Agora, por que então há esse diálogo? Possivelmente porque esses judaítas, eles começam a retrabalhar o conceito de Satã, visto que eles aprenderam alguns dos conceitos imaginários, míticos, a partir das divindades, que sempre eram em batalhas e sempre tinham um antagônico, ou seja, o deus Marduk contra Tiamat, as divindades persas do bem contra as divindades do mal, as guerras cósmicas do imaginário religioso persa, e a ideia de céu, terra, luz, escuridão, bem e mal. Esse dialogismo, esse dualismo era muito característico da religião persa, do zoroatrismo, e tudo isso pode ter influenciado a literatura pós-exílica, pela qual o texto jobiano faz parte, e o conceito de um Satã começando a ser trabalhado numa perspectiva personificada e antagônico de Deus. Só que isso não está muito claro ainda. É importante ressaltar que não há uma espécie de pirâmide hierárquica no período pós-exílico, na literatura pós-exílica ainda. Essa pirâmide hierárquica, onde Satanás comanda uma hierarquia demoníaca, começa a ser construída na apocrificidade intertestamentária. Ou seja, tem que aqueles que quiser aprofundar mais, a gente tem que fazer um seminário de 1 hora ou de 2 horas para aprofundar. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Livro da Ascensão de Isaías, capítulo de número 2, verso 2. E Manassés não serviu a Deus de seu pai, e dedicou-se ao culto de Satanás, de seus anjos e de seus poderes. Olha aqui, ó. Satanás, seus anjos e seus poderes. O que nós temos aqui? Uma tentativa de se construir uma hierarquia do mal, onde Satanás está no topo da pirâmide, acompanhado de outros seres. Ah, professor, mas o professor leu o livro da Ascensão de Isaías. Meus queridos, há vários textos apócrifos intertestamentários que constroem uma nova concepção demoníaca a partir do Satã e a partir da construção demoníaca de anjos e etc. Muita coisa mesmo. Para entender o Evangelho de Marcos, a comunidade marciana por trás da literatura de Marcos, pois é uma comunidade totalmente vinculada às concepções demonológicas, e o Rabino Jesus é destacado como alguém que faz vários exorcismos, é preciso compreender esse período intertestamentário e essa construção demonológica que vem das literaturas apócrifas intertestamentárias e influenciam grande parte dos conceitos, principalmente de exorcismos, da literatura sinótica. Existe toda uma construção por trás que precisa ser averiguada, porque são tradições por trás das literaturas apócrifas que construíram concepções demonológicas distintas, ok? Então você tem um pouco disso na literatura jobiana e uma forte construção e uma evolução desse conceito na questão apócrifa, na literatura apócrifa, ok? Então, meus queridos, o tema é muito interessante. O tema nos leva a muitas questões muito mais profundas, desde o que eu salientei. A ideia de um mal estando sobre a força criadora do Javé, no período pré-exílico, segundo as redações deuteronomistas, assim como o texto do profeta deutero-isaiânico. O novo conceito de Satã, na literatura pós-exílica, apresentado também no texto jobiano, e a grande evolução dessa concepção demonológica nas literaturas intertestamentárias apócrifas,
para que possa também esclarecer os conceitos do demoníaco, do mal e de Satanás nas literaturas sinóticas propriamente canônicas, e isso também você pode observar nos escritos neotestamentários apócrifos. A literatura apócrifa e pseudoepígrafe também salienta muito essas tradições, ok? Muita coisa a ser trabalhado. Eu vou ficando por aqui, e aqueles que quiserem aprofundar o tema, não deixem de agendar conosco um seminário, uma consultoria bíblica e teológica a respeito deste tema, de 1 hora ou 2 horas, onde eu estarei construindo o material, fazendo as citações dos referenciais teóricos que eu estarei utilizando da área da teologia e de exegese do Antigo Testamento, e depois você estará recebendo o material que foi produzido, assim como o link para você assistir novamente a videoaula. Que o Criador te abençoe, Shalom, e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.